Olá, pessoal, boa noite. O meu nome é Laila Gabriel de Oliveira, eu sou doutoranda em estudos literários na UFPR e o objeto da minha pesquisa é a tradução da Odisseia da professora Emily Wilson, com quem eu vou fazer um doutorado sanduíche agora em setembro. Vou encontrar ela lá na Universidade da Pensilvânia, onde ela é chefe do departamento de estudos clássicos. E vou estar discutindo então essa tradução com vocês hoje e o filme, adaptação, cinematográfica do diretor Christopher Nolan. Eu queria muito agradecer o espaço, o convite de estar com vocês. Queria estar presencialmente, mas acabou não dando certo. Mas mesmo assim queria agradecer não só a iniciativa de vocês fazerem esse encontro, que eu acho que é super importante. Acho importante que os especialistas, de certa forma, ocupem esses espaços, A gente vê tanta discussão da crítica não especializada, então acho que é muito importante discutir esses lugares com pessoas que de fato sabem um pouquinho sobre o que estão falando, Então, muito obrigada pelo convite e pela iniciativa de fazer esse encontro. Para falar sobre a tradução da Wilson e para falar sobre o filme do Christopher Nolan, eu vou começar por um outro lugar que é dando um contexto. De onde está vindo essa discussão, de por que ela ficou tão barulhenta na internet e quais são alguns dos argumentos que estão em debate, que estão em disputa quando a gente está falando sobre essa adaptação do Nolan e quando a gente fala sobre a tradução da Emily Wilson. Em 2018, a Donna Zuckerberg escreve um livro chamado Not All Dead White Men, em que ela vai documentar, vai comentar, vai discorrer sobre um fenômeno que ela observou e tem observado anteriormente, a 2018, na internet, do que ela vai chamar de grupos de Red Pill. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar. Ela vai colocar nesse guarda-chuva do Red Pill grupos variados, como os pick-up artists, os incels, mas que tem algumas coisas em comum, que são grupos masculinos, São grupos de homens, geralmente homens brancos, que passam uma ideologia de supremacia branca junto com essa discussão variada que tem dentro desses grupos, e principalmente eles estão unidos nesse guarda-chuva do Red Pill por uma misoginia. Esse livro da Donna Zuckerberg é sobre como esses grupos se apropriaram ou têm o interesse de se apropriar de textos da Antiguidade Clássica. Então, a Donna Zuckerberg vai falar o seguinte: emprestar símbolos dessas culturas, como o Partido Nazista fez em 1940, pode ser uma declaração poderosa de que você é herdeiro da civilização e da cultura ocidental. Eles tentam perpetuar a ideia de que os homens brancos são os guardiões da autoridade intelectual, especialmente quando essa autoridade é vista como sendo ameaçada por mulheres e pessoas não brancas. Vamos guardar essa informação. A Zuckerberg também diz o seguinte: enquanto as universidades substituem alguns dos homens brancos mortos do cânone literário por escritores que não estão mortos, não são brancos nem homens, os homens brancos vivos do Red Pill se auto-intitulam guardiões e defensores do legado cultural da civilização ocidental. Então, ela já mapeou, em 2018, o interesse desses grupos sobre textos antigos, principalmente sobre autores como Homero, como o Sêneca, como Ovídio, e tentando se apropriar desses textos para passar a sua ideologia. Beleza. Esse é o contexto que a gente está lidando hoje também, em volta da discussão do filme do Nolan. É um grupo que está muito interessado nesse filme, de certa forma. E é nesse contexto que surge a tradução da Emily Wilson da Odisseia. Existem algumas propostas dentro da tradução da Emily Wilson que diferem de outras propostas de tradução que eram talvez mais bem aceitas anteriormente. Eu acho que o que ela fez é uma coisa muito diferente do que foi feito em outras traduções em outras línguas, por exemplo. Ela chega dentro desse contexto e ela se posiciona muito fortemente em relação a alguns princípios que ela vai colocar ali, um projeto de tradução que ela está mostrando, que é diferente, inaugura um novo Homero. Vou falar sobre isso então. Quais são os diferenciais da tradução da Emily Wilson?
O que ela faz? Ela escolhe fazer uma tradução extremamente sofisticada do ponto de vista formal, tá? É uma tradução verso a verso, com o texto homérico. É uma tradução poética que reproduz o ritmo do original, então a gente sabe que o texto grego é em hexâmetros datílicos, ela traduz isso por pentâmetros iâmbicos perfeitos, todos os versos são pentâmetros iâmbicos, uma coisa que não necessariamente é sempre feita e uma coisa que qualquer tradutor literário sabe que é extremamente difícil de fazer. Manter isso por 12.500 versos não é uma coisa fácil, mas ela faz com maestria, faz muito bem. Qual que é o problema, então, com a tradução dela, né? Por que a gente vê tanta gente, principalmente esses grupos muito barulhentos, misóginos, falando mal da tradução dela? Vamos começar pelo registro. A Emily Wilson, depois de muito refletir sobre essa questão, ela escolhe usar na tradução dela um inglês que ela vai chamar de claro, transparente e direto. Por quê? Porque na percepção dela, o texto homérico não era complicado. Se você for lá acessar o texto grego antigo com algum tipo de conhecimento, você vai ver que não tem grandes complicações sintáticas, não tem grandes sofisticações do ponto de vista formal, não é um texto excessivamente complicado. O que a gente vê geralmente nas traduções é um texto excessivamente complicado. E isso vem de uma tradição de tradução de épica, em que precisa ser um texto imponente, um texto difícil, um texto que é para uma certa elite cultural, que vai poder ficar relendo aquilo ali muitas vezes e que vai ter algum prestígio, alguma satisfação de acessar uma coisa que é excessivamente complicada. Outros autores, como por exemplo o Paradise Lost, do John Milton, ou até mesmo as Metamorfoses, do Ovídio, autores que têm uma sofisticação formal mais forte. Aí faz sentido você traduzir de um jeito que reproduz essa complexidade. Mas o texto homérico não. Ela vai dizer que o texto homérico não, e não tem por que complicar o Homero excessivamente, a não ser para colocar ele nessa posição onde ele está sendo sempre alçado de ser uma coisa inacessível, uma coisa para poucos. Então ela vai democratizar a obra nesse sentido, porque ela fala, não existe um argumento de por que eu tenho que traduzir dessa forma. E ela inclusive vai elogiar outras traduções que fazem isso, a do Fitzgerald, ela vai dizer essas traduções que são mais complicadas, traduções que são mais longas, inclusive muito mais longas do que o original, porque precisam de uma extensão maior para poder dar conta de traduzir uma palavra grega por 11 no inglês. Ela vai dizer, tá tudo bem, é um estilo. Tá tudo bem você preferir isso, tá tudo bem você gostar mais disso, tá tudo bem você escolher esse como projeto tradutório. Mas não tem nada de errado, nada de infiel, nada de simplificar, que é o que as pessoas falam sobre a tradução dela, que ela simplificou, né, que ela alterou, que ela deturpou. Não existe nada que quando você vai comparar com o original que vai dizer que ela tá diminuindo o texto. Ela não tá, ela só tá usando uma outra abordagem. E ela foi muito, muito criticada por isso. Porque o que as pessoas esperam é esse texto difícil, né? A gente está acostumado com essa expectativa de que um texto épico ele tem que ser dessa forma. E ela vai falar, não precisa. É um projeto diferente. Um outro motivo pelo qual a tradução dela vai ser criticada é porque, assim como ela escolheu por usar esse inglês mais transparente, ela escolheu por usar um registro mais contemporâneo, mais moderno. Com o argumento de que é uma certa tradição que as traduções vão pegar o texto e escrever num inglês rebuscado do século XVIII, do século XIX, para dar uma impressão artificial de que ele é antigo. E ela fala, não existe por que fazer isso, não tem necessidade, né? Se você quer fazer isso, beleza. Mas não precisa. Por quê? Porque o Homero não era antigo para os gregos, né? Quando esse texto estava sendo composto, quando esse texto estava sendo lido, ele não soava excessivamente arcaico. E que o inglês do século XIX não está mais próximo desse grego antigo do que o inglês contemporâneo. Então não tem por que forçar um registro antigo só para dar a impressão de que ele é um texto antigo, né? Forçar ali um registro que era do seu tataravô para você poder escrever um texto e ele ter a impressão de que ele é o original. Ela fala, a gente não precisa dessa impressão de que ele é o original.
Dá pra fazer de outra forma. Então é isso que ela faz, e aí tem surgido esse argumento, principalmente desses grupos muito barulhentos e misóginos, de que ela simplificou o Homero, que ela deturpou o Homero, que ela, enfim, que ela não sabe traduzir, ou que a tradução dela é muito mais pobre do que as outras, porque ela escolhe fazer desse jeito. Muito pelo contrário, ela mostra e fala abertamente sobre isso, não só em vários textos acadêmicos que ela escreve, na nota do tradutor da Odisseia, em que ela fala sobre isso, mas também no Substack dela, em que ela tem ativamente defendido as escolhas dela desses grupos muito barulhentos na internet, que falam que ela não sabe do que ela tá falando ou que ela não sabe do que ela tá fazendo. E é muito contrário. E aí a gente tem, junto disso, um outro dado, é que a Emily Wilson decidiu chamar a tradução dela de feminista, declaradamente. Isso gerou uma discussão de que ela tá manipulando o texto, manipulando a tradução dela para passar uma agenda ideológica, quando não é isso que está acontecendo. Eu vejo tenho acompanhado bastante essa discussão na internet, porque é um tópico de pesquisa. Tenho lido bastante comentário no Instagram, no TikTok, em outros lugares também, que a tradução dela está sendo amplamente comentada a partir dessa perspectiva. E eles vão falar que, como se fosse um consenso de que a tradução dela, por ser uma tradução feminista, é uma tradução infiel, ou é uma tradução menos confiável, ou é uma tradução que está passando uma certa agenda ideológica, quando não é esse o caso. Ela escolhe chamar essa tradução de feminista porque ela diz que ela refletiu sobre certos trechos em que existia uma tradição de tradução que está baseada num machismo, num sexismo contemporâneo e não antigo. Então, o que ela escolhe fazer? Ela vai olhar para o texto e ela vai ver os lugares onde essa sociedade patriarcal grega aparece com mais força, e ela vai reforçar esses espaços, ela vai mostrar, vai evidenciar como essa misoginia existia na antiguidade antiga também, mas ela vai tomar um cuidado muito grande para não inserir uma misoginia contemporânea em lugares onde não tem no texto antigo. Um trecho muito comentado em relação a isso é a cena do enforcamento das escravas lá no canto 22. Então, eu espero não estar dando spoiler pra ninguém, mas no canto 22 da Odisseia, Odisseu volta pra casa, ele e Telêmaco fazem um absoluto massacre em que eles matam todos os pretendentes. Eles fazem as escravas da casa limparem toda essa bagunça de sangue e de restos de corpos que ficou ali, e aí eles decidem enforcar as escravas que eles denominaram infiéis a eles, por terem dormido com os pretendentes. E aí, na tradução do Robert Fagles, que é uma tradução muito elogiada, muito conhecida, muito vendida, muito lida em inglês, que saiu em 97, o Robert Fagles vai falar nesse trecho, vai colocar na boca do Telêmaco que nessa cena do enforcamento das escravas, ele chama as escravas de sluts e whores, né? Em português, putas e vagabundas. O que a Emily Wilson vai fazer 20 anos depois? Ninguém questionou isso, ninguém achou isso um problema. Ela vai olhar pra isso e vai falar, não vou inserir um xingamento onde não tem. Por que eu vou reforçar uma visão que na verdade, o tradutor olhando a cena do ponto de vista do Telêmaco e do Odisseu? E que esses grupos de Red Pill vão defender que esse é o jeito certo, em que eles estão defendendo a honra da casa deles, em que eles estão sendo homens de verdade, né, ao tomar essa decisão de enforcar as escravas. E ela chega, a Emily Wilson pensa sobre isso e fala, não vou inserir esses xingamentos. Ela tenta privilegiar uma tradução que vai olhar a cena um pouquinho mais do ponto de vista das escravas. Uma outra informação que a gente tem em relação a essa cena é que no comecinho desse mesmo canto, no canto 22, o Odisseu, quando ele chega para confrontar os pretendentes, ele diz para eles, de forma muito clara, no texto grego mesmo, você pode ir lá e visitar, né? Ele diz o seguinte, vocês estão aqui comendo o meu gado, vocês estão aqui gastando todos os meus pertences, né? E vocês estão aqui estuprando as minhas escravas. Esse termo a Wilson mesmo vai traduzir por rape,
O Odorico Mendes, na tradução dele em português, também traduz por estupro, e outros tradutores vão dar uma suavizada, como, por exemplo, o Carlos Alberto Nunes, em português, traduziu para violência sem conta. Mas, enfim, tá claro que o entendimento do Odisseu era que os pretendentes estavam estuprando as escravas. E aí ele decide matar elas mesmo assim, porque elas, né, se tornaram, de certa forma, impuras por terem passado por isso. Então, veja bem, a gente tem jeitos de olhar para a cena de formas diferentes. E não necessariamente um tá certo ou errado, apesar de que eu acho que a intervenção que o Fagles fez é muito mais forte do que qualquer intervenção que a Wilson fez. Mas ela tá levando a fama de não tá conseguindo ser fiel ao original por causa desse posicionamento feminista dela. Eu vou citar aqui uma coisa que ela fala sobre isso, num texto chamado Homer's Daughters, um livro chamado Homer's Daughters, que tem uma coletânea de textos sobre Homero, e ela diz o seguinte: todos, homens e mulheres, são inevitavelmente influenciados pelas normas e preconceitos da sociedade contemporânea. Mas é possível estar mais ou menos consciente de determinados tipos de preconceito e tentar não transpor formas nativas de discriminação na tradução de um texto estrangeiro. Esse é um ponto importante, pois as tradutoras feministas correm o risco de serem acusadas de impor a sua própria ideologia ao original. Na verdade, um tradutor mais consciente do ponto de vista ideológico irá impor menos e não mais. Ou seja, ao ter essa tradução, fazer essa tradução feminista, ela está refletindo sobre essas formas em que a misoginia contemporânea aparece no texto, e ela escolhe tomar decisões mais conscientes em relação ao que ela vai escolher para traduzir esses trechos. Então, ao fazer isso, ela está sendo mais fiel ao original e não menos, o que não é o que está sendo dito em relação à tradução dela. Vamos então para o cenário do filme do Nolan. Já temos esse contexto que a dona Zoterberg documentou em relação a esses grupos de Red Pill. E um dado a mais pra gente pensar sobre isso é que o diretor, Christopher Nolan, ele já é um diretor que é muito gostado, é muito acompanhado por esses grupos de Red Pill. Né? Existe um apelo nos filmes do Nolan para esses grupos, não acho que de forma consciente, mas tenho certeza de que o Nolan está ciente de que essa compõe uma certa base de espectadores, esses grupos masculinos, esse perfil de grupo masculino. Os filmes dele são, de certa forma, apelativos para esses grupos, eles gostam muito, tinham o Christopher Nolan como uma espécie de diretor queridinho. E aí, quando o Nolan fala que vai fazer uma Odisseia, eles ficam muito felizes. Veja, eles já estavam se vendo como donos desse legado ocidental. E aí, o Nolan vai lá e escolhe opta por colocar ali nessa adaptação coisas que eram inesperadas para esses grupos. Como, por exemplo, colocar uma atriz negra para fazer o papel da Helena, ou colocar um ator trans no elenco, né? Então o Nolan toma essas decisões que para esses grupos parecem muito controversas, muito estranhas, e que eles não aprovam, né? São grupos extremamente conservadores, já comentado aqui, misóginos, de uma certa supremacia branca, né? Então eles ficam muito infelizes com essas decisões do Nolan, e aí ele chega lá e fala que ele está usando a tradução da Wilson, que já é uma tradução por si só muito controversa desse ponto de vista. E por definição também não aceita por esses grupos. E o que eles fazem? Eles decidem atribuir tudo o que está de errado com o filme, tudo que eles consideram que eles não gostaram em relação a essa adaptação, atribuem tudo isso à culpa ser da Emily Wilson. Então, veja, eles pegam as escolhas feitas por um diretor homem e eles responsabilizam uma mulher. Então, eu tenho acompanhado muito mais na internet gente criticando a tradução dela e falando que é por isso que o Nolan não tá fazendo um bom trabalho, que tadinho ele escolheu mal, do que gente assim, tentando entender as escolhas que o Nolan tá fazendo. E eu acho que talvez de uma forma consciente tentando se afastar
desses grupos que têm se articulado em volta dele. Colocar a Wilson na discussão foi uma jogada, eu acho que talvez consciente do Nolan de querer tirar um pouco a culpa dele e colocar a culpa em outra pessoa, vendo que o que ele estava fazendo não estava agradando. Mas eu não posso falar sobre isso com toda e absoluta certeza, né? Mas a questão é que isso colocou em destaque, de novo, de forma muito forte, coisas que geralmente não fazem parte da discussão da crítica não especializada, que é a tradução, que é uma questão sobre fidelidade, que é uma questão sobre quais são as fontes, quais são as intenções. Dá pra fazer, não dá pra fazer uma adaptação, dá pra fazer, não dá pra fazer uma tradução assim. E é claro que essa crítica não especializada muitas vezes se utiliza de argumentos rasos, argumentos muito simples e muitas vezes errados em relação a esses temas, como se de fato houvesse um consenso dentro da área de clássicas de que a tradução da Wilson não presta, o que está muito longe de ser a realidade, mas é o que está sendo amplamente divulgado porque eles ficam só se repetindo e tentando achar uma forma de defender o fato de que eles querem essa misoginia dentro do texto, eles querem se ver no Odisseu, eles querem se ver no Telêmaco, eles querem se ver no Homero. E eles querem defender esses textos como se eles tivessem um acesso privilegiado ao original, o que não é o caso, né? Acho que todo mundo dentro da área de clássicas sabe que essas questões são muito mais complicadas, sabem sobre a questão homérica, sabem que a qualidade desse texto também está em a gente poder ler e reler ele ao longo do tempo e achar cada vez mais coisas dentro do texto e ver como as interpretações que a gente está fazendo são muito moldadas pelo contexto em que a gente está, como sociedade, como época. Eu acho que falar sobre fidelidade numa adaptação cinematográfica é extremamente complicado, né? Como que você faz um filme em 2026 que vai transportar de qualquer forma fiel uma coisa que foi escrita há 3.000 anos atrás? Por mais que você vá lá e você aprenda grego antigo, você vai ler a Odisseia no original, ainda assim você não vai ter um acesso privilegiado ao que é essa obra. Essa obra não tem uma interpretação só. E ao mostrar que dá para fazer de uma forma diferente, ao mostrar que você pode estar sendo extremamente fiel ao texto e ter leituras diferentes, como a tradução da Emily Wilson, é uma coisa que esses grupos que se consideram esses herdeiros da civilização ocidental, esses guardiões da civilização ocidental, eles consideram inaceitáveis. Eles não conseguem nem refletir sobre o fato de que não tem como ter um acesso privilegiado ao Homero, ou à intenção do Homero, ou o que ele queria dizer, ou o que ele não queria dizer. Então, assim, eu acho muito legal que o filme do Nolan tá trazendo todas essas discussões, mas ao mesmo tempo é um espelho de como que a sociedade está articulada hoje em dia, de como esses textos estão sendo apropriados mesmo, estão sendo sequestrados por esses grupos de supremacia branca, misógina e elitistas, em que eles querem que outras pessoas não tenham acesso a isso, eles querem impor a interpretação deles, dessas obras, como se fosse a verdade absoluta. Então, era isso que eu queria dizer. Acho que tem muita coisa em disputa quando a gente fala desse filme, tem muita coisa em disputa quando a gente fala da tradução da Emily Wilson. Eu espero ter trazido alguma reflexão em relação a o que está sendo dito hoje, assim, com muita confiança na internet sobre o que é a tradução dela, quando na verdade a crítica especializada sabe que não é bem isso, né? Sabe que que os argumentos que defendem que a tradução dela é ruim, ou é infiel, ou é pobre, eles não estão pautados em bons argumentos, né? E eu acho que é muito importante que a gente discuta sobre essas questões, que a gente converse e que a gente saiba que também ter um filme como esse surgindo, levantando essa discussão também, é um jeito muito rico da gente participar dessa discussão, da gente ver o Homero de novo, né, como voltando com essa capacidade que ele tem de se desdobrar completamente, de
causar vários tipos de leitura e releitura e como vai ser para sempre. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada pelo espaço, obrigada por terem me convidado e por terem feito esse encontro. Eu espero que a gente vá no cinema assistir o filme do Christopher Nolan, a Odisseia dele, muito mais bem informado e sempre lembrando que não existe uma única leitura, né? Dá para ter várias. Acho que existe uma beleza muito grande nisso. Mas é isso, gente. Um beijo, obrigada, bom encontro.